Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, boa tarde ou bom dia, porque a gente não sabe que horas você vai assistir a esse nosso encontro Trabalhador em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa que envolve a questão dos advogados. Tem uma tal de uma revisão da vida toda e a gente vai conversar com isso com o Daniel Gomes, que está aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer receber você aqui. E lá do escritório, o Ricardo Amaral. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, bem-vindo. Opa, boa noite, Ive, boa noite, Daniel, boa noite para os nossos ouvintes, né, ou bom dia, dependendo da hora, né, que cada um estiver nos assistindo. E hoje é um assunto bem fresquinho, né, porque acabou de sair o julgamento do Supremo batendo o martelo de uma questão que vem sendo discutida aí há muito tempo, que é a famosa revisão da vida toda. Vamos tentar dar uma explicaçãozinha rápida para o nosso ouvinte já sair sabendo daqui do programa do que se trata e se ele vai ter direito ou não a alguma revisão no benefício dele. E o que isso interfere também na vida das pessoas, né? Quando a gente fala em revisão da vida toda, dá até um negócio, né? O que pode ser isso? Além disso, temos outras notícias bem frescas, né? Presidente eleito Lula, teve hoje uma reunião importante com as centrais sindicais, Prefeitura de Santos também, com várias coisas importantes na pauta, teve gente na Câmara acompanhando tudo de pertinho para poder contar para a gente. Enfim, só coisas frescas por aqui. Eu sou Ive Fávero e vou ajudar a conversar sobre esses assuntos. Antes da gente ir para a pauta mesmo e começar a conversar, eu vou pedir para você que está nos acompanhando se inscrever no canal, compartilhar a nossa conversa. É muito importante para a gente que o que a gente está conversando aqui chegue no maior número de pessoas. E a gente sabe que as redes sociais, o YouTube, entregam mais conforme a gente vai compartilhando, comentando, dando like. Então, é isso aí. Bora começar. E eu vou começar com você, Ricardo, pedir justamente para que você explique para pessoas leigas como o Joe, afinal, o que é essa revisão para a vida toda, do que a gente está falando mesmo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que enquadrar para quem pode se aplicar a revisão da vida toda. Já não é mais para quem se aposentou agora, a partir da vigência da reforma da Previdência, né, a partir de 2019 em diante, mas sim uma possibilidade para quem se aposentou na vigência da lei antiga, antes da reforma do INSS, ou seja, para quem se aposentou entre ali o comecinho, o final de novembro, o comecinho de dezembro de 99 e ali o meio de novembro de 2019, que é quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, é um período longo, né, de cerca de 20 anos, que tem muita gente aposentada nesse período. O que é a reforma da vida toda? A gente está falando desse período porque em 99 teve uma reforma na Previdência alterando a lei anterior de 91, que fazia o cálculo do benefício de cada aposentado com base na média das 36 últimas contribuições.
A lei que entrou em 99 alterou essa regra e passou a utilizar a regra das 80% maiores contribuições. Só que no final, ela colocou que, além de ser a regra das 80% maiores contribuições, que essas contribuições seriam computadas a partir de julho de 94. Por que isso? Somente a partir de julho de 94? Dois motivos. Um, questão de digitalização do INSS, eram coisas que já estavam no sistema digital e facilita muito o cálculo, né, das aposentadorias. E dois, porque você deixava toda a discussão anterior ao Plano Real para trás. Então, a partir de 99, quando se deixou de calcular o benefício com base na média das últimas 36 contribuições, dos últimos 3 anos, né, a regra colocou que eram as 80% maiores contribuições de cada segurado, só que somente a partir de 94. E com isso começou a se ter uma grande discussão, porque e por que não incluir as anteriores a 94? E se começou a ter uma grande discussão na Justiça, e o Supremo, no dia de hoje, por 6 votos a 5, numa decisão apertadíssima, acolheu a tese dos segurados de que quem quiser, né, pode pleitear que não sejam limitadas para fazer a média das contribuições de julho de 94 para cá, mas sim pode ser da vida toda, todas as contribuições anteriores a essa limitação que vem incluído na lei de 99. Isso é uma ação que está muito na moda, agora vai se falar muito nela nessas próximas semanas, mas é uma coisa que o segurado do INSS tem que tomar muito cuidado também, porque dependendo de como for, essa revisão pode, ao invés de beneficiar, ao invés de melhorar o benefício, de aumentar o benefício dele, pode vir a reduzir o benefício. Por quê? O segurado tem que pensar e tem que saber, no caso dele, se tiver alguma dificuldade, não lembrar, procurar um escritório de advocacia ou de contabilidade para fazer essa média, mas se ele contribuiu antes de 94 com valores inferiores ao que ele passou a contribuir após julho de 94, se você colocar tudo na média, você está colocando valores menores, a sua média provavelmente ela vai acabar reduzindo, né? Então, é uma ação que vale muito a pena para quem contribuía antes de 94 por valores maiores, pelo teto, ou tinha um bom salário, uma boa renda, e que, infelizmente, após ali julho de 94, às vezes saiu de uma empresa grande, aí foi trabalhar por fora, estava contribuindo pelo mínimo só para conseguir dar o tempo, né, para conseguir se aposentar, aí certamente, se incluir os valores anteriores, isso vai trazer um acréscimo na renda. Mas quem, ao contrário, foi contribuindo a mais com o tempo, né, foi melhorando, foi galgando posição na empresa, ou passou a ganhar mais ao longo do tempo. Se você incluir as contribuições anteriores a 94, de quando você estava, esse contribuinte, né, ganhava menos, estava às vezes no emprego antes de ter promoções, enfim, com um salário menor, a inclusão a revisão da vida toda pode ser um péssimo negócio, porque na hora que você pedir para incluir tudo, a sua média certamente vai acabar sendo reduzida. Então, é uma coisa boa para os segurados, mas cada um tem que saber e olhar direitinho o seu caso, para saber se vale a pena ou não pedir a revisão. Entendi. Daniel, o que podemos dizer, pensar e como devemos agir em relação a tudo isso? Pode ser um tiro na água. Pois é. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui,
Eu acho a explicação belíssima, doutor Ricardo, foi assim, muito esclarecedora no sentido da pessoa avaliar se não é porque é uma lei que foi aprovada no Supremo que ela vai automaticamente beneficiar, né, o conjunto dos trabalhadores, né? Precisa ir com calma, né? E isso, o papel dos sindicatos, neste momento, é fundamental. Os jurídicos dos sindicatos pegar, fazer essa avaliação, porque trata-se de aposentados, né? Mas mesmo aposentado, a pessoa pode estar ligada ao sindicato, Sim. né? Então, o sindicato tem um papel fundamental de fazer esse cálculo aí para o trabalhador, para a trabalhadora, e avaliar se vale a pena ou não entrar com ação. Não entrar com ação de maneira atabalhoada, que aí pode ter, inclusive, prejuízos, né? Eu estava ouvindo a brilhante explicação do doutor Ricardo, eu estava lembrando aqui do meu sogro, que está nesse caso. Ele se aposentou, né, com medo da reforma da Previdência, aquela coisa lá no período do governo Lula. Inclusive, ele não votou no governo Lula por conta da reforma da Previdência, né? E ele também não votou no Bolsonaro. Acho que ele anulou o voto. Oh, graças. E ele sempre fala, caramba, eu não deveria ter me aposentado, mas me aposentei com medo da reforma e tal. E estava esperando essa contagem aí da vida toda, né? Eu estava lembrando dele agora. Vou até dar um toque para ele dar uma olhada no podcast, né? Por favor, compartilhar com os e amiguinhos também. isso, e procurar a entidade sindical a qual ele é ligada, né, que é o pessoal do guindaste lá do Porto de Santos, tal, para que faça esse cálculo e veja se vale a pena, de fato, ele se beneficiar dessa legislação que foi aprovada hoje, apertadíssima, né, doutor? Por 6-5 no Supremo Tribunal Federal, né? Mas aí aprovou e tenho certeza que vai beneficiar muita gente, mas tem que tomar essa cautela, esse cuidado, né? Como bem colocou o doutor Ricardo. E se precisarem de uma informação, você não é ligado a um sindicato e tal, aconselho procurar o doutor Ricardo para fazer esse cálculo aí e de repente entrar com ação, é ou não é? É isso aí. Opa, com certeza, a gente está à disposição. Mas o Daniel falou uma coisa muito importante, né? E a gente estava discutindo isso até num outro programa, a importância do sindicato, né? O quanto foi ruim a reforma trabalhista nesse sentido que tirou, as pessoas às vezes pensam, demonizaram às vezes, né, para a classe média, infelizmente, os sindicatos. Só que as pessoas esquecem que é o sindicato que está lá brigando pelos seus direitos, né? Na classe média, todo mundo trabalhador, todo mundo está numa categoria profissional e é muito bom ter pessoas especializadas brigando pelos seus direitos, que sabem te defender, vão saber, numa situação dessa, se vale a pena para você pedir a revisão ou não, né? Infelizmente, a gente sabe que quando acontece uma coisa dessa, um julgamento desse, né? Isso foi um julgamento do Supremo que criou o que a gente chama de um recurso repetitivo. Então, essa tese que foi firmada passa a ser de aplicação obrigatória pelos juízes, né? Eles têm que seguir o determinado num recurso repetitivo. Mas o pessoal qualificado que vai ajudar o trabalhador. Infelizmente, quando acontece isso, às vezes, tem golpistas, tem picareta, tem gente que está cobrando para fazer e pegando a roda e não quer fazer análise para saber se para o trabalhador vai ser vai ser direito, vai ser vantajoso ou não. O cara quer cobrar o que ele cobra para fazer, para jogar no prelo, aí se o trabalhador ganhar ou perder, para ele tanto faz. Por isso, a recomendação é especial, procurem o sindicato da sua categoria, vão falar com gente honesta, competente, que está lá brigando pelos seus direitos, e certamente você vai ser bem atendido. E agora, se não tiver sindicalizado, quiser procurar um advogado de confiança, também é uma boa saída. Ricardo, ouvindo vocês falarem, eu fiquei com uma pergunta aqui. Porque, ok, para trabalhadores e trabalhadoras que se aposentaram nesse período que você fala, antes de 2019, né? E aqueles que estão entre nós ainda, né? Aqueles que estão vivos. E no caso daqueles, por exemplo, das viúvas ou viúvos de pessoas que estavam nessa situação, e dá para pedir essa revisão também ou esquece? É uma outra briga na justiça,
mas que vai começar agora, né? Mas eu entendo que sim. Inclusive, as viúvas estão com uma questão que também está aguardando aí o julgamento de um repetitivo no STF, que é a questão da pensão das viúvas, porque a reforma da Previdência, para mim, de uma forma totalmente inconstitucional, injusta, arbitrária, irregular, ilegal, reduziu a pensão das viúvas a quase a metade. Na verdade, as viúvas que têm filhos maiores, que é o que acontece com a maioria dos casos, né? Porque tirando tragédias de trabalhadores que infelizmente falecem muito cedo, né? Quando o trabalhador falece já mais com uma idade mais avançada, ele já tem filhos maiores de idade. E as viúvas antigamente recebiam a pensão de 100%. A reforma da Previdência cortou essa pensão para 50%, metade, mais 10% por dependente. Se só tem a viúva, se os filhos são maiores, ele cortou a pensão que antes era paga em 100% para uma pensão de 60% só para as viúvas. A meu ver, isso mexe com o direito adquirido, porque se o trabalhador, o INSS é um seguro, né? Se você já está aposentado, você paga o seguro por 100%, imagina você que tem um carro, né? Você paga o seguro por 100%, na hora que você roubaram o teu carro, vem a seguradora e fala, olha, legal, mas eu pago só 60, está aqui no contrato. É justo? É muito injusto. É o que fizeram com os trabalhadores, o que fizeram com as viúvas, né? A reforma da Previdência cortou quase pela metade, né? Cortou para 60%, mas tá uma briga, vai ter julgamento no Supremo, tem que ser considerado inconstitucional isso, porque você mexe com um direito adquirido da pessoa que já estava aposentada, né, da sua viúva poder receber o seguro pelo qual ele paga. Né? Não faz sentido essa redução. É muito injusta, né, e muito indevida. Então, eu acho que a justiça vai amparar a viúva, tanto no caso da pensão, como no caso da vida toda também, vai ter que ser resguardado o direito da viúva, porque se o falecido, né, tinha direito a melhorar essa contribuição e ela recebe um percentual ela recebe a pensão decorrente do seguro dele, nada mais justo que seja revista a pensão dela também. Bom, antes da gente ir para o intervalo, que é já já, tem uma notícia aqui, fresquíssima também. É o Fórum do Guarujá, em São Paulo. Vai ficar fechado, na verdade já está fechado a partir de ontem, dia 29, até 6 de janeiro, em razão de obras. O prédio do Fórum Trabalhista do Guarujá, então ele está fechado por conta dessas obras no local. E no período fica suspenso todo o atendimento presencial ao público, mas as coisas digitais, o interno aí continua acontecendo. Os prazos processuais são mantidos e as atividades realizadas de forma remota. Então é isso, né? Uma notícia importante aí para trabalhadores e trabalhadoras. Fiquem ligadinhos. Quem está ligado aí ao Guarujá, questões relacionadas ao Fórum do Guarujá, o digital, o virtual continua acontecendo, só o atendimento presencial que não. E agora sim, a gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Eu posso dar só um último lembrete antes de a gente mudar de assunto? Com certeza. Sobre a vida toda, o pessoal deve querer muito saber sobre isso. A primeira coisa importante para o aposentado, se ele quer saber se ele vai ter direito ou não, é ele procurar, ele pedindo do INSS, ele pode ligar lá no 135 e pedir um documento que é popularmente chamado pelos advogados, pelo pessoal da área de CNIS, CNIS. Com esse documento, ele vai ver todas as contribuições dele, né? É isso que o advogado do sindicato, ou o seu de confiança, ou o contador, vai precisar para ver
as suas contribuições anteriores e fazer o cálculo e ver se vale a pena ou não incluir, né, fazer para o aposentado pedir a revisão da vida toda. Então, é muito importante que o aposentado, se ele tem dúvida, alguma coisa, se ele já quiser adiantar para chegar na hora de procurar o seu sindicato ou o seu advogado de confiança, ele já pediu o quinis antes e já procurar com o quinis em mão. Isso ajuda bastante para a análise da documentação, para fazer o cálculo direitinho. E aí, para pegar esse tal desse quinis, caminho das 135. pedras. 135. Quem dá para pedir, o trabalhador que tiver o aplicativo do Meu INSS com senha, ele consegue pedir isso pela internet mesmo, não precisa nem ir. Quem não tem familiaridade, pode marcar no 135 e fazer um pedido, também consegue, mas é muito mais fácil pelo aplicativo. O trabalhador, se pegar uma vez a senha, depois, mesmo que ele não consiga, sempre tem um sobrinho, um neto, alguém da família, alguém que pode ajudar, não é? E que, com certeza, com o aplicativo e com a senha, tudo se resolve e fica mais fácil. Com certeza. Então, vai lá no Meu INSS, busca por esse quinis e Isso. solicita o seu. No caso do funcionário da prefeitura, provavelmente pedir contagem de tempo de serviço também, essas coisas, acho que vão resolver a vida dele, né? O processo interno lá, a gente vai ver como é que fica, né? Porque agora vai ser tudo pelo sistema único, né? E aí a gente vê lá e vai passar a orientação direitinho para os nossos servidores. Beleza, perfeito. Então agora sim, finalmente, vamos para o nosso rápido intervalo. Já já a gente volta com um monte de coisa boa aqui para o trabalhador e para a trabalhadora. Até já. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E a gente volta aqui às 18 horas e 29 minutos, no horário de Brasília, mas para você pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser daqui do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo, mas o importante é que você deixe seu comentário, se inscreva no canal, dê um joinha e ajude outras pessoas a se beneficiarem com o nosso conteúdo, porque o que a gente escolhe para falar aqui é sempre pensando no benefício do trabalhador, da trabalhadora, seu ou de alguém da sua família, né?
Bom, vamos lá conversar então sobre uma reunião que tivemos hoje, uma reunião super importante, né? Daniel, vou começar com você. Fala um pouquinho para gente dessa reunião do presidente eleito com as centrais sindicais, pensando em que pautas, como foi tudo isso, que informações você pode trazer para gente? Bom, informação importantíssima. O pessoal da transição, né, tem lá alguns sindicalistas, e hoje reuniram 21 centrais sindicais com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar sobre as questões, principalmente da reforma administrativa, da reforma trabalhista, feita pelo Michel Temer, né? Aquela reforma que prometia 3 milhões de empregos, né? Ela só sucateou, né, a vida dos profissionais. Pessoas que têm que trabalhar em 4, 5, 6 empregos diferentes. Hoje trabalha, amanhã não trabalha, trabalha hoje à noite, depois de madrugada, depois de manhã, tal do trabalho intermitente. Isso não garantiu qualidade de vida para absolutamente ninguém e prejudicou demais a vida do trabalhador, que antes tinha a carteira assinada, regular, com direito a férias, 13º, tinha uma previsão de vida. Hoje as pessoas não têm essa previsão de vida. Mas, infelizmente, também, né, nós sabemos que, por conta do processo eleitoral e a forma que foi o processo eleitoral, Lula não ganhou a eleição no primeiro turno e no segundo turno teve que fazer concessões. Então a gente acredita que essa reforma ela não vai ser totalmente desconstruída, mas algumas coisas têm consenso entre as centrais sindicais, né? Muita coisa tem que se mudar. Por exemplo, quando a pessoa é demitida, tem que ter o sindicato lá para fazer a homologação, que hoje não se tem mais essa necessidade, né? E a questão do imposto sindical, as centrais sindicais já colocaram e tem acordo entre as centrais sindicais de que o imposto sindical, que é aquele valor descontado um dia de trabalho por ano no holerite do trabalhador, as centrais sindicais não têm esse interesse que retorne daquela forma, aquela contribuição, porque acredita-se que ela vinculava muito o sindicato ao governo, e os sindicatos querem autonomia de governos, de empresários, tal. Mas o movimento sindical precisa de financiamento, né? As contribuições oriundas dos associados não são suficientes ainda para bancar o sistema como todo. Que quando você faz uma campanha salarial, Ive, né? Quando você ganha 10, 15, 20, 30% numa campanha salarial, vai para todo mundo, para o sindicalizado e para o não sindicalizado. Então, de certa forma, quem é sócio é penalizado, porque está pagando ali mês a mês a bancar a estrutura sindical para que se consiga os benefícios para a categoria, e quem não é sócio não paga absolutamente nada. Então as centrais sindicais estão conversando, o presidente Lula está atento e está ligado, está interessado em ouvir mais sobre isso, uma forma de financiamento, uma contribuição negocial para que quem não é associado possa fazer essa contribuição. Então isso é muito importante, porque a gente veio agora, e da outra vez que eu vi aqui, a gente falou um pouco sobre a PEC 32. A PEC 32 é o projeto de emenda constitucional que aniquilava com o serviço com o servidor público. O serviço e o servidor público, como ele é hoje, essa tal PEC 32 acabava. Poderia acontecer o seguinte, para ter uma ideia, para a gente não entrar muito no tema aqui que não tem tempo, né? Por exemplo, o cara elegeu-se prefeito de uma cidade. Ele poderia, se essa PEC fosse aprovada, tirar todos os funcionários, colocar os seus funcionários. Daqui a 4 anos ele perde a eleição, o cara que ganhou tiraria todos os funcionários daquele outro prefeito. Então, assim, haveria uma descontinuidade de serviços, né? Quem pagaria essa conta seria a população, porque não teria uma estabilidade de serviços na municipalidade. Então, aquela PEC 32, nós conseguimos, as duras penas, sem recursos, fazer com que o Congresso Nacional pudesse pisar no freio, né, e não levasse adiante. Então, essa reunião de hoje, ela pede, inclusive, que o presidente Lula retire, porque é uma iniciativa do Executivo, essa PEC 32. Então, as centrais sindicais pedem que o presidente Lula tire essa pauta do Congresso Nacional,
né? E que seja uma reforma administrativa que melhore os serviços públicos, não piore os serviços públicos como eles estão querendo vender. Eles queriam vender uma panaceia de que o servidor público já ganha muito bem. Nós temos sim uma casta de servidores públicos que ganham muito bem e que devem sim ganhar muito bem. Por exemplo, procuradores, pessoas que mexem com a Receita Federal, com os impostos, pessoas que não podem ter outra atividade laboral, né? Elas têm que ganhar muito bem para que a corrupção, por exemplo, não chegue a essas pessoas. Mas a grande maioria dos servidores públicos, municipais, estaduais, né, são pessoas que ganham de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês, na média. Né? São pessoas que ganham muito pouco, trabalham muito, entregam muito. Tá aí a pandemia, né? Esses servidores do SUS, do Sistema Público de Saúde, né? O que fizeram, o que entregaram para a nossa sociedade. Se morreram quase 700 mil pessoas no Brasil, sem essas pessoas teriam morrido miseravelmente 2 milhões de pessoas. Isso que a gente tem as subnotificações, tem tudo isso, né? E aí, voltando ao que você fala, que é super importante, dessa descontinuidade no serviço público, além da descontinuidade no serviço público, ainda tem o dinheiro escorrendo pelo ralo, porque quando você demite, é um monte de dinheiro que se vai de indenização, e o processo admissional e o demissional também são processos que também vai dinheiro pelo ralo aí, então tem que pensar em tudo isso, né? Não é simples quando a gente pensa uma PEC, seja ela qual for, quando a gente pensa uma nova legislação, seja ela qual for, a gente não tem que pensar só no conteúdo da lei, né? Mas além do conteúdo da lei, tudo que isso impacta positiva e negativamente, inclusive na questão financeira, que é uma coisa que normalmente as pessoas não olham, né? Elas olham outras coisas, outros valores, outras questões, mas deixam de olhar para o impacto financeiro que isso traz. E não é para mim, para você, para o Ricardo, para quem está assistindo, é para toda a sociedade, né? Porque toda a sociedade é influenciada positiva ou negativamente com todas as decisões que todos os governos tomam, seja em qualquer esfera aí que a gente esteja falando, né, Ricardo? Com certeza. Eu sou muito crítico às duas reformas que nós tivemos no Brasil por questões conceituais, e é bem fácil explicar isso para o nosso ouvinte. A gente teve primeiro a reforma trabalhista e depois tivemos a reforma da Previdência. Muito bem. Só que essas duas reformas foram totalmente desvinculadas da principal reforma que obriga tributária. Porque então o que fez o nosso antigo governo, atual governo, né? Que já parece antigo? Ele jogou a bomba inteira para o trabalhador e para o aposentado. O governo não deixou de arrecadar uma migalha, né? Não houve uma reforma administrativa, né? E uma reforma tributária para você enquadrar o governo junto como você enquadrou o trabalhador, como você enquadrou o aposentado. Veio uma reforma que aniquilou o direito de trabalhador, uma reforma que aniquilou o direito de aposentado, como se o governo não tivesse nada a ver com isso, né? Ele totalmente isento, ele foi totalmente poupado. Então, para mim, são reformas que o conceito dela já é errado, porque não tem como você desvincular uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista de uma reforma administrativa, né, e uma reforma tributária, porque elas têm que vir junto. Você não pode só tirar de uma parte e não da outra, né? São reformas que elas se amoldam, que elas se juntam. Você tem que fazer um novo plano, um novo acordo social. Como é que vamos pagar as contas? Quem vai pagar o quê? Você não pode chegar só para a parte mais fraca, o trabalhador e idoso, e falar, ó, para pagar as contas agora, você perdeu isso e você vai ganhar menos aquilo. O resto segue. É muito injusto e é errado, é equivocado, não pode ser assim, né? E eu vou entrar um pouquinho no tema também da contribuição sindical. Muita gente fala, nossa, mas agora eu me livrei. Era a contribuição de um dia de trabalho que um trabalhador dava
para ter e conseguir gente qualificada, gente guerreira, honesta, que está lá todo dia brigando por campanha salarial e por direitos da categoria inteira. E, gente, imagina o seguinte, pensa, vou pegar um caso, uma categoria que é muito grande, pensa no caso de um bancário. Gente, vocês acham que a Febraban não tem grana? Né? Quando você acaba com a grana dos sindicatos, é muito injusto, porque são bancos com um sindicato fortíssimo, com uma federação fortíssima, repleto de dinheiro, e agora os defensores dos trabalhadores não têm dinheiro nenhum. Né? Qual é a justiça disso? É muito injusto. Eu falei da Febraban, mas podia ser da Fiesp, né? O sindicato das empresas, dos bancos, dos empregadores são ricos, as federações deles são ricas. A contribuição sindical é uma forma da associação dos trabalhadores, da associação das pessoas, ter um pouquinho de verba, ter um pouquinho de chance de brigar contra esses grandes poderes, essas grandes confederações. E é muito injusto você acabar com a chance dos trabalhadores se organizarem, porque na hora que você corta a grana, você corta a chance deles se organizarem, de se mobilizarem. Porque no mundo que a gente vive, no mundo moderno, você precisa de dinheiro para se mobilizar, para fazer campanha, para atrair profissionais bons, e os sindicatos fazem isso com dinheiro, eles precisam dessa verba. Então, eu não sei se é o caso de se voltar atrás, ou se é de se estudar uma nova forma de financiamento, mas com certeza sim, os sindicatos dos trabalhadores precisam receber alguma coisa, porque senão já é uma briga de Davi contra Golias, mas senão a gente vai tirar o estilingue do Davi. O Davi vai ter que enfrentar o Golias sem nem sequer o estilingue. Né? Não pode ser assim. Né? Não vai na queda de braço. Infelizmente é isso que a gente tem. E falando em queda de braço, aqui no litoral de São Paulo, Prefeitura de Santos e outras prefeituras também, mas vamos falar especificamente aqui da questão santista, uma quebra de braço há meses já, né, Daniel? Hoje teve pauta não, mas teve encontro, teve luta lá na Câmara mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como isso tudo fica para o trabalhador, para a trabalhadora, especialmente para os aposentados, mais uma vez os aposentados aí na roda, né? Pauta desafiadora. Nossa, eu precisaria de um programa para a gente falar Só para isso, né? sobre essa questão dessa campanha salarial, que pela primeira vez na história, né, nunca antes da história da cidade de Santos, tivemos uma campanha salarial tão extensa. A nossa database é em fevereiro, nós não temos legislação para julgar o nosso dissídio. Nós não temos. Inclusive, a regulamentação da 151 da OIT é uma das reivindicações do movimento sindical, que obriga, né, a prefeitura a negociar com os sindicatos. Se a prefeitura não quiser negociar, não negocia porque não tem regulamentação dessa norma da Organização Internacional do Trabalho, que é uma das reivindicações, inclusive, colocadas hoje nessa reunião das centrais sindicais com o presidente Lula. Pois bem, só isso acontecendo já muda o panorama. Como é obrigado a conversar, né, não aconteceria o que aconteceu, por exemplo, neste ano aqui em Santos. Nós, em fevereiro, nós tínhamos uma perda salarial dos últimos 3 anos por conta da pandemia, né, de algo em torno de 20%. Nós batalhamos, o governo queria dar algo em torno de 6% inicialmente, chegamos a 10,06%, que é a inflação exatamente do ano de 2021. Mas ainda ficou quase 10%. Né? Esses quase 10%, lá em março, nós chegamos a fazer um acordo junto à Câmara Municipal. Nós propusemos, e a vereadora Thelma de Souza apresentou uma emenda que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Santos, dizendo o seguinte: olha, em havendo superávit orçamentário, a administração municipal retornará à mesa de negociação para conversar com o sindicato, para ver a possibilidade de aumento nos vencimentos. Textualmente, vencimentos. Não fala mais nada, benefício, nada. Vencimentos. Pois bem, nós identificamos no segundo quadrimestre do ano de 2022
que a prefeitura já tinha arrecadado quase 600 milhões de reais. Deve chegar até o final do ano quase 1 bilhão de reais de superávit orçamentário. Ela já tinha dinheiro para dar a perda salarial se ela quisesse dar. Ela teve um acréscimo de quase 1 bilhão de reais. Só para vocês terem uma ideia, meus companheiros e companheiras, o orçamento da Prefeitura de Santos, que hoje é de 3 bilhões, ano que vem será de 4,4 bilhões de reais. É o que está previsto. No final do ano, deve chegar por volta de 5 bilhões de reais. E o prefeito simplesmente não cumpriu o acordo que o sindicato fez com a Câmara Municipal e que foi sancionado por ele mesmo, né? Por incrível que pareça, ele não cumpriu um acordo que ele mesmo fez. O que aconteceu nesse meio tempo? Eles, ao invés de darem aumento nos vencimentos, que é o que dizia a emenda aprovada lá em março, eles apresentaram apenas e tão somente uma proposta de acréscimo de 20% no Vale-Refeição e 20% na cesta básica, que é quase nada, porque a nossa cesta básica, o nosso Vale-Refeição é quase nada. Então 20% em cima de quase nada é quase nada. É quase nada. 20% em cima de quase nada. E o que aconteceu? E ele, sensibilizado, né, com a situação do pessoal, propôs um abono de R$1.000 para cada trabalhador, para cada trabalhadora, servidor, servidora da Prefeitura de Santos, lá em setembro, início de outubro. Mas, se o cara teve uma falta no ano, ele não podia ter acesso a esse abono. Se você engravidou e teve a sua justa licença maternidade, você não podia ter o abono. Se você foi internada por mais de 30 dias por conta da Covid, que você ajudou a combater lá no sistema público, no SUS de saúde, você não ia ter o direito ao abono. Aquele trabalhador que é da prefeitura, que está prestando serviço na Câmara Municipal, ele não tinha acesso a esse abono também. Fomos lá, fizemos uma briga junto à Câmara Municipal, o prefeito retirou o projeto, porque a pressão foi muito grande, inclusive dos vereadores, retirou o projeto, mas retornou esse projeto, beneficiando essas pessoas que não estavam beneficiadas, mas os nossos aposentados e aposentadas foram esquecidas pela administração. Simplesmente, eles não querem considerar que os nossos aposentados e aposentadas precisam comer, precisam comprar remédio, que são nossos colegas até esses dias aí. Porque a questão está em ser um abono. Esse é o grande X da questão, porque o abono você só pode dar a quem está na ativa. Então, o equívoco, ou um dos equívocos, porque deve haver mais, é ser um abono, né? Porque a ideia inicial nossa era que tivesse reajuste real, que fosse E aí, 1, 2, 3%, todo todo mundo receberia. E até essa questão do abono, para quem é aposentado não poder, isso tem até uma dúvida. Sabe por quê? Inclusive, na legislação hoje diz o seguinte, que o abono é uma antecipação de vencimentos. É uma antecipação do aumento vindouro, né? Sim. O que acontece? Na época do Beto Mansur, e quem é aposentado aqui lembra muito bem disso, nós passamos um ano, quase 7 anos do governo ganhando abonos. Aí depois incorporava ou não aquela coisa. No primeiro ano do Paulo Alexandre Barbosa, 2013, o ano inteiro foi dado abono, que só na campanha salarial, no final do ano, daquele ano de 2013, ele foi incorporado ao salário. Os aposentados todos recebiam. Né? Então por que podia lá em 2013 e hoje agora não pode? Não pode. Né? Então assim, o melhor dos mundos seria dar aumento real de salário, 2, 3, 4, 5%, né? Negociar com os sindicatos, mas infelizmente o nosso governo municipal sequer conversa com o sindicato para que essa questão seja resolvida. Infelizmente, nós temos um governo que não conversa com as entidades sindicais. Nós já vamos para o 4º secretário de gestão, para você ter uma ideia. Né? E esse atual, nós não conhecemos, nós nunca vimos a cara dele. Pedimos um ofício reunião para conhecê-lo, para dizer, olha, aqui é a direção sindical, né? Queremos aqui conhecer o secretário, quais as ideias do secretário, porque nós representamos o conjunto trabalhar de trabalhadores. Junto também, né? Porque é isso, né? É isso. Trabalhar junto. E nem isso responderam. Ah, não, vocês entraram na justiça contra a gente, então a gente não pode fazer reunião. Cara pálida. Entramos sim. Por que entramos? Porque tem uma legislação aprovada na Câmara Municipal de Santos que diz que tem que ter a conversa se tiver superávit. E vocês não cumpriram. O que é que nós fizemos? Usamos o nosso legítimo direito de chamar a justiça
para este caso. Foi isso que nós fizemos. Simplesmente nada mais do que isso. Então, E na infelizmente... justiça tem acordo, né? Essa desculpa não vale. Porque algo está na justiça, você não pode conversar? Porque a justiça não manda ninguém tapar a boca, né? Não existe isso. A justiça é cega, mas não é muda, né? Ela é cega, mas ela não é Tudo que muda. você contou, para mim, volta no que eu falei desde o começo, né? Que a reforma assim trabalhista e tributária são sempre juntas, porque se falta dinheiro para a prefeitura, obviamente ela vai discutir, falar com os aposentados, olha, gente, eu não tenho como dar o aumento porque eu não tive arrecadação. Mas aí, quando a arrecadação bate recorde, por que os trabalhadores não ganham o reajuste? Né? São coisas que têm que estar unidas, e tem que estar unidas por legislação, não pode ser diferente para os momentos bons e para os momentos ruins. Se nos momentos ruins o trabalhador, o aposentado, vai ter que se sujeitar a ficar sem reajuste, né? A sofrer as consequências, nos momentos bons, quando a arrecadação sobe, a grana não pode ficar presa só no gabinete do político. A grana tem que vir para os trabalhadores. E eu vou entrar no assunto lá da PEC 32, é realmente um absurdo, né? O que o político gosta é de funcionário público nomeado, porque aí ele sabe que, olha, o cara é um marionete do político. Ou você me apoia em tudo, ou se eu não for dar um discurso, você não vai ficar lá batendo palma e não vai concordar com tudo e qualquer coisa que eu fale, ou eu te demito e ponho outro nomeado no seu lugar. Demonizaram o funcionário público de carreira, que é um absurdo, porque o funcionário público de carreira é aquele que pode falar não para o político, que pode olhar aquele concursado que está lá e passou num concurso, que pode olhar e falar, seu político, aqui o que você está falando está errado, eu não vou fazer, né? É quem tem autonomia para isso. E óbvio que eles demonizaram esse funcionário público, esse bom trabalhador, essa pessoa que estava prestando um bom serviço para a cidade, para o Estado, se for um federal ou até para o país, é demonizado atualmente pelos políticos. Eles não querem esse cara, né? Esse trabalhador. Eles querem alguém nomeado que seja uma marionete, que possa ser... que primeiro, você já não sabe se tem rachadinha no nomeado, né? A maioria, infelizmente, a gente sabe que esses nomeados, em muitos casos, infelizmente, não é porque ele quer, mas ele é obrigado a dar uma parte aí do seu vencimento para quem o nomeou. Segundo, porque ele não tem autonomia para ir contra. Como é que o cara que é nomeado vai ser contra quem o nomeou? Não dá. É isso, doutor. O doutor coloca muito bem essa questão da rachadinha. A PEC 32 é a institucionalização da rachadinha, aquela do filho do Bolsonaro lá, da família dele que faz a vida inteira, né? Que a justiça agora está querendo pegar, porque ela vai perder o foro privilegiado a partir do dia 1º de janeiro, muito provavelmente vai ser presa, inclusive, por isso. Mas aqui em Santos, assim, o escândalo é tão maior, doutor, porque nós temos o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, não pode passar, a receita não pode ser comprometida a 54% com pagamento de servidor público. O limite prudencial é 51%. Aí nós temos uma situação assim surreal em Santos. O comprometimento da receita com o pagamento de servidores e servidoras em Santos, sabe quanto que é? 41,5% e caindo. E nós temos um superávit de quase 1 bilhão. Então nós temos pouco comprometimento da receita e uma arrecadação recorde na cidade de Santos. E mesmo assim, Ive, o prefeito acha que dando um abono de R$1.000 vai resolver o problema de 12 mil servidores ativos e 7 mil aposentados e pensionistas da cidade de Santos. Então é bom que as pessoas saibam, quando um servidor lhe atender um pouco mal na escola, na policlínica, lá no sistema lá de cultura, de esporte, é porque ele está pensando nas contas dele. E é difícil você atender bem, né, um cidadão pensando como é que ele vai pagar as contas, como é que ele vai pagar a escola do filho, como é que ele vai pagar aqueles boletos lá, como é que ele vai pagar os juros do cartão de crédito, que são escoachantes, porque nós, servidores, vivemos pedindo empréstimo. Eu fiz só um empréstimo na minha vida toda na Prefeitura de Santos. Nunca mais saí dele. Foi em 1997 e renovo ele a cada
Quando ele está acabando, eu renovo, nunca mais sair dele. Um empréstimo só e nunca mais sair dele. Porque essa é a nossa vida, pedir empréstimo. Então é um absurdo que está acontecendo na cidade de Santos. A gente pede para as pessoas nos apoiarem, a gente já colocou um abaixo-assinado público aí nas redes sociais, pede que as pessoas nos apoiem, porque apoiar o servidor público é apoiar a cidade de Santos por melhoria na qualidade do serviço prestado a você, cidadão. Ah, mas eu não uso o SUS, eu não uso... Como Como não? Quando você Falamos se até acidenta junto. lá na rua, quem é que vai te socorrer? É o SAMU, é o SUS que vai te socorrer. Quando você precisa da vacina contra a Covid, contra a rubéola, é o SUS que vai te atender, não é o sistema particular. 95% dos cânceres são tratados no sistema público de saúde, no SUS, não é na iniciativa privada. Então todo mundo tem que preservar esse serviço e esses servidores que prestam um excelente serviço à comunidade de Santos e no Brasil inteiro. E eu Fala vou que ele só... tira. Desculpa aí, por favor. É bem rapidinho, a gente está falando da Prefeitura de Santos, mas a gente também a gente precisa considerar que isso ainda não acontece na Prefeitura de Santos, mas que pode vir a acontecer muito em breve. Na verdade, já aconteceu a partir das 650, né? Mas tem prefeituras que já não fazem mais concurso público tradicional, que coloca esse servidor Nós temos um déficit de nos 300 quadros, servidores né? na saúde. 300 Exatamente. servidores. Na educação, a gente também tem muito déficit, né? Porque as pessoas adoecem, as pessoas morrem, as pessoas precisam se afastar por questões muitas, né? E esses funcionários não são repostos, e muitas vezes algumas prefeituras, inclusive vizinhas aqui, fazem concursos que eu diria fakes, porque por período, né, de 1 ano, renovável por mais 1 ano, ou seja, de novo, né, você está tendo a descontinuidade no serviço, de novo você está tendo os gastos com o próprio concurso, porque ele custa dinheiro o nosso público, né, e é para a pessoa ficar ali por um período determinado que acaba Precarização do serviço público. precarizando, né? Ricardo, me desculpe, mas eu precisava falar Que é isso. isso. Com certeza. E eu colocar um outro aspecto, que às vezes o cara que não usa o SUS não pensa, não, eu não, pode vir a usar, que nem a gente falou no SAMU e mil outros problemas. Eu não uso o SUS, eu tenho aqui uma loja no shopping. Amigo, o prefeito, quando ele tira 10%, né, dessa verba, que podia ser de 51% para 41%, né, com a verba destinada ao pagamento de funcionários, se a arrecadação anual for em torno lá dos 4 bi que a gente falou, ele está tirando 400 milhões de verba, esses 10%, de dinheiro na mão do trabalhador, do funcionário, do aposentado, que ele ia gastar onde? Ele ia gastar no comércio local, ele ia gastar aqui em Santos, ia gastar no seu empreendimento, na padaria do lado, na lojinha do bairro, né? Ele não vai pegar, que nem a gente estava conversando, a grande massa do trabalhador é aquele cara que ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Ele não vai pegar esse dinheiro e botar num banco na Suíça, não. Ele vai gastar no comércio local e vai ajudar a economia da Baixada Santista, a economia da cidade, né? Isso gera, inclusive, mais renda e mais arrecadação para a prefeitura. Mas, né, é questão de demonizar um pouco menos esse trabalhador e acreditar mais na economia da cidade. Pois é, e minha gente, a gente já vai ter que dizer tchau. Porque faltam 2 minutos, então só dá tempo da gente realmente se despedir. Daniel, muito obrigada por ter vindo. Ricardo, muito obrigada por estar aqui comigo todas as quintas-feiras. É sempre um grande prazer. Você que está nos acompanhando, mande suas dicas, suas sugestões, suas perguntas, assuntos que você quer que a gente trate aqui, que vai ser muito legal a gente fazer isso. Eu volto daqui a pouco no podcast Bem Natural, mas antes de partir, vou pedir que o Daniel diga uma palavrinha para se despedir e depois o Ricardo a mesma coisa. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu adoro estar nesse espaço, essa convivência com essas pessoas incríveis aqui. O Douglas ali na técnica ali, já tô íntimo, né, do Douglas. Agradecer muito o convite aí da organização
desse podcast. Dizer que o nosso presidente Fábio Pimentel também está à disposição, nossa diretoria inteira está na batalha aí pelos servidores, pelas servidoras da Prefeitura de Santos, e que a gente possa chegar a bom termo nessa campanha salarial. E se eu não vir mais ninguém aí até o final do ano, que a gente tenha aí boas festas, que a gente comemore bastante o dia 1º, que o dia 1º é um dia muito importante na virada histórica do nosso país. Dia 1º tem muita comemoração para fazer e tamo junto aí. Beleza? Sindeste na luta. Tamo junto. É isso aí. Ricardo, Dá boa noite, né, para os nossos ouvintes, agradecer por mais um programa e torcer por mudanças melhores, né, que tá todo mundo precisando. é isso aí. E que a gente mantenha acesa, muito viva, a chama da esperança, não a esperança de quem espera, mas a esperança de esperançar e de quem age e que faz e que cobra, que vai atrás dos seus direitos também, que afinal de contas, se não cobrarmos, nossa, até enrolou aqui a língua, se não cobrarmos, se não agirmos, as coisas acabam passando como se quis fazer, de passar a boiada, e isso a gente não pode deixar acontecer, né? Então, é isso, minha gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você está nos assistindo, mas com esse desejo de que todos fiquem bem, se cuidem e até daqui a pouquinho, né? 19h30, aqui no Bem Natural, na Pump. Fiquem com Deus.